Hoje é dia de começar uma tour nova aqui no nosso canal e esse aqui é o EF House. Não existe iniciar tour novo sem falar de quem habita os lares que a gente ama transformar. E aqui, de fato, foi uma mega transformação, porque foi reforma, não foi um apartamento novo que a gente pegou aqui, foi uma reforma exatamente para a mesma moradora, que depois virou casal. E hoje sim, quem mora nesse lar é um casal muito cool, muito astral, ao mesmo tempo muito tranquilos na vibe deles, e vocês vão ver que o antes e o depois do que tem aqui mostra toda essa nova personalidade. Que coisa boa a gente poder mudar, né? Mudar os gostos, se transformar de fato, mudar a personalidade, mudar a rotina e conseguir adaptar o nosso lar para tudo isso, para nos atender a tudo isso. Então, se antes a gente tinha um lar que era muito dos excessos, das cores fortes, de quantidade de móveis, de atrolho mesmo, agora a gente tem um lar muito mais fluido, com cores mais calmas e, de fato, um layout que nos propicia toda essa integração e toda essa fluidez dos espaços. Então, uma das grandes coisas, duas grandes coisas que eu posso citar que aconteceram e transformaram muito essa morada. Se antes a gente tinha um layout que era todo fatiado, esse formato de sala ele acabava segmentando esse comprimento todo que a gente tem do apartamento, onde a gente tinha uma sala pequena, uma sala de jantar pequena, um espaço de home office também pequeno. A gente inverteu toda essa lógica, ao invés de separar ele dessa forma, a gente separou no outro sentido, aproveitando toda a horizontalidade que a gente tinha aqui na planta. E isso deixou o apartamento inteiro com uma sensação de muito mais calma e muito mais leve mesmo. E a segunda grande intervenção foram realmente os materiais. Se antes a gente tinha muito preto, muito metal, uma vibe bem industrial que pode até trazer um acolhimento, mas ela é mais bruta mesmo. Aqui a gente trouxe madeira num tom claro, tons mais terrosos que trazem todo um aconchego, um cinza calmo, um tapete claro. Então deu uma leveza, uma delicadeza para esse lar que ficou completamente diferente do que se tinha antes. E a mudança desse layout para tornar ele todo mais único e mais fluido e trazer amplitude com tudo isso, demandava que a gente também trouxesse um elemento de união. E esse grande elemento está através dessa madeira clara, que é o material principal desse novo projeto que a gente trouxe para cá. E ela aparece em dois momentos, em duas aplicações diferentes, o que causa movimento a essa unidade toda. Ela começa lá do canto da nossa cozinha, através de um painel ripado que envolve todo o volume que contempla a porta de entrada do apartamento. Depois ela vai revestindo teto, viga, na versão lisa de painel, atravessa essa estante que a gente já vai comentar um pouco mais, e volta a ser um grande painel ripado que camufla ali porta de lavabo, chega lá no fundo, camufla uma porta do banheiro da suíte, porque sim, ali daquele momento em diante a gente tem uma suíte que ela ora é parte do nosso living, ora ela pode ser fechada, e é outro assunto que a gente ainda vai te mostrar. Mas o grande esquema que aconteceu aqui é que esse espaço onde vocês estão vendo a estante, o que a gente enxerga aqui para trás do nosso painel e para trás dela, era onde estava o jantar, que para a demanda deles não era usado e ainda assim ocupava um espaço nobre. O que a gente fez? A gente, através daquela porta de entrada, para conseguir conformar esse espaço mais amplo para o living mesmo, para a área que a gente tem atendida por todo esse janelão do outro lado, a gente criou uma estante que fez uma espécie de hall de entrada. Então imagina a visita, quando chega aqui através da nossa porta, ela dá de cara com um visual muito lindo, um visual convidativo. Essa estante, ela é acessível pelos dois lados, onde aqui a gente já tem uma parte muito feita para os dias de hoje, né?
álcool gel, lugar aqui para troca do calçado com uma prateleirinha, já fica o interfone perto, a chave, aquela coisa bem de uso de entrada de casa mesmo. E a gente já começa a contar uma historinha através dessa estante. Aqui já tem as plantinhas deles, aqui já tem livros e coisas que contam um pouco da personalidade do casal. O item que tá pro lado de cá, ele é existente, porque uma coisa bem importante de falar, teve muito aproveitamento. Por mais que a gente olhe o antes e olhe o depois e se choque com a diferença, dentro disso a gente aproveitou tudo que era positivo e que tinha qualidade e que ia funcionar com o novo projeto. E esse espelho é um dos aproveitamentos. A gente, para ter amplitude nesse hall de entrada, manteve o espelho e, né, o clássico da entrada e da saída para dar com a Pérez do look. E vou te dizer que dá para fazer quase foto da família desse lado aqui do hall. Antes da gente entrar no living, eu quero mostrar essa peça mega especial, que é esse quadro aqui. A nossa cliente maravilhosa, ela trabalha com moda, então ela tem as habilidades de costura e ela que costurou essa árvore aqui. Quando a visita entra no apartamento, é a primeira visual que ela tem, essa obra feita por ela. Uma coisa muito legal dessa estante é esse jogo de esconde e mostra que ela faz. A gente tem alguns vãos que são realmente vazados, como esse aqui. Tem alguns nichos fechados que a gente já vai mostrar uma funcionalidade bem legal de um aqui que é feito de marcenaria. E tem esses que é com vidro aramado. Tem todo um aspecto legal, uma textura legal desse vidro, né? Tem até um toque um pouco retrô também. Mas, falando agora do jantar, vou seguir falando. Falando agora do jantar, se antes não fazia sentido o jantar naquele formato que estava aqui, eles queriam seguir tendo uma mesa de jantar, mas a gente trouxe ela aqui para o outro lado. Aqui ela fica super em contato com toda a parte de cozinha, que falaremos dela em específico em um outro vídeo, porque também teve muita transformação. Mas a gente já vem aqui de uma bancada de pedra que atende uma refeição rápida ou até uma companhia para quem está aqui cozinhando. E a gente emenda aqui no nosso banco do jantar. E aí duas coisas legais de comentar, né? Com banco a gente consegue reduzir toda a profundidade do jantar. Com cadeira a gente sempre tem que ter aquele espaço a mais para a pessoa jogar a cadeira para trás. O banco a gente consegue reduzir absurdamente essa área toda. E fica uma gostosura, né? Um aconchego. Principalmente quando a gente bota um tecido super terroso, como é o caso aqui. E aqui a gente ainda aproveitou para emendar e tirar partido desse janelão que a gente tem aqui em todo o estar e fazer uma continuidade do banco, que serve também aqui para a pessoa sentar na cabeceira da mesa, né? Ou serve para curtir essa visual, curtir aqui ó, umas almofadinhas bem gostosas, um momento de leitura. A gente tem essa luminária aqui de leitura também, que é super fácil, é só articular e trazer ela aqui para iluminar o livro, e é uma delícia esse espaço, né? Essa janela foi aproveitada 100%, porque ela tem o peitoril mais baixo aqui, e a gente trouxe estofado até o alinhamento dela, justamente para a pessoa se sentir completamente em contato com toda a área externa que tem aqui. E legal ainda essa possibilidade aqui, embaixo, a base do banco, ficou um espaço de biblioteca. Então, na hora que for sentar ali para ler aquele livro, pode só escolher ali, senta no cantinho, depois devolve. Isso é aquela alma da vida organizada. A gente adora planejar esses espaços justamente para ficar mais prático, mais usual e manter a casa em dia. Voltando um pouquinho na mesa, duas coisas legais que a gente pode falar para vocês. Essas cadeiras aqui são duas que a gente aproveitou na mesa anterior. Como eu comentei, muitas coisas legais ficaram no apartamento. Porém, a mesa anterior era muito grande. Para nova, a gente queria ela uma versão mais compacta. E a gente queria um toque de exclusividade. Então a gente desenhou esse pé da mesa aqui. Ele é 4 pés, mas ele é um 4 pés bem diferente. Essa ponta não tinha problema ele ficar bem no canto, mas essa daqui, para a pessoa entrar, a gente recuou o pé para não ficar difícil, mas nota que ele é o mesmo desenho, só que deslocado. E isso é a mesma versão que aparece lá do outro lado. Para conseguir entrar e sair do banco, a gente tem bastante facilidade. Aqui em cima a gente completou ela com um tampo de pedra.
bem prático, e a gente trouxe uma pedra mais rajada, que tem aquele toque clássico, mas ela foi escovada, o que dá um toque mais moderno. Mas aqui então virou o nosso coração do apartamento. Aqui é o living, certamente é o ambiente mais usado por eles nos momentos de ficar junto, curtindo, tomando um vinhozinho, tem uma adega bem pertinho ali, acendendo uma lareira. Esse móvel aqui embaixo é uma lareira portátil, a gente fez ela de metal com rodinhas, então eles transitam ela pelo apartamento e colocam bem pertinho para se sentir aquecidos no inverno. E aqui a intenção da nossa estante virar um pouco de painel foi justamente para a gente conseguir nela alojar a nossa TV. Então nota que a TV ela pega um pedaço do que já era a parede e um pedaço das costas da estante. E é aí que tá outra funcionalidade que a gente só acessa pelo lado de trás. Todos os aparelhos da TV estão dentro de um móvel que fica exatamente aqui nas costas e muito acessível. Claro que pro dia a dia a gente usa o quê? Coloca aqui nos comentários quem sabe. Usa aquele sisteminha que a gente adora, mas quando precisa fazer um mesh ali nos equipamentos, chega lá atrás, abre as portinhas e tudo bem acessível. Dando continuidade a toda a nossa parte do banco, a gente segue aqui numa marcenaria onde a gente alojou já as plantinhas. Melhor lugar impossível para elas, né? Elas pegam toda a claridade que vem desse janelão, que ficou um pano de fundo maravilhoso aqui para o nosso sofá. Esse sofá aqui, ele era existente do apartamento já, fazia sentido o modelo dele, fazia sentido o tamanho dele. A gente só mandou fazer esse puff aqui no mesmo tecido, que é para, né, puxar. Esse puff tem rodinha, então puxa para perto do sofá e estica as pernas aqui, tudo certo. E seguindo aqui no nosso espaço do banco, a gente alojou esse armário que já tinha no apartamento anterior também. Esse aqui foi um presente da mãe dela e é um armário muito especial, tem muita personalidade nesse armário aqui e a gente colocou bem nesse espacinho de parede que restava entre a janela de lá e a janela de cá. E mais especial ainda é a funcionalidade dele. Aqui do lado a gente tem uma adega, bem pertinho do sofá, estratégica, né? E aí nesse armário, olha aqui que legal. Eles já deixam as taças. Mais prático e mais lindo impossível, né? E se o momento wine bar já atende o sofá, atende também esse outro cantinho. A gente trouxe a mesma linguagem do banco lá da janela para essa sequência aqui que a gente tem das costas da divisória que faz divisa do estar com o quarto. Essa divisória, ela já existia, a gente manteve, ela é muito bonita. E esse módulo é um pedaço de um bancão que tinha aqui, que depois, na nossa nova versão, não fazia mais sentido ser inteiro, porque a gente precisava alojar o home office, mas deixamos assim um espacinho, porque quando abre essa janela aqui, é um outro momento que dá para ficar contemplando, olhando a vista, conversando, quando um deles está trabalhando aqui na mesa. E essa aqui foi a proposta que a gente trouxe para o home office. A gente tem as mesmas características da mesa de jantar, o pé metálico, o tampo de pedra, mas numa mesa que divide os dois espaços e ao mesmo tempo se comunica com os dois espaços. Não era a ideia estar de frente para uma parede, se sentir sufocado, era de ser integrado, de ser leve, de ser fluido, para ter um dia de trabalho dentro de casa bem mais agradável. E se eles têm todo esse espaço super integrado, inclusive com o quarto, que dá essa sensação de amplitude maravilhosa no apartamento, eles também precisavam ter uma possibilidade de ter privacidade para essa área aqui de quarto. Então, quando eles querem ou ficar mais reservados, ou quando eles querem receber e fechar essa parte aqui toda do quarto, a gente tem aqui 3 grandes portas que já existiam na versão anterior do apartamento,
que a gente manteve nessa madeira bem quente que a Flor estava mostrando para vocês, que fez todo sentido. E aqui que a gente fecha esse episódio, mas no próximo a gente vai te mostrar toda a intervenção que a gente fez aqui no quarto, que tem ali alguns elementos que fizeram toda uma transformação nele. Então, se gostou desse episódio, já deixa teu like e te inscreve no canal e ativa as notificações para receber de todos os próximos que virão, porque a gente vai gravar muito mais por aqui. Beijo, até o próximo! Flor, a gente tem que parar? Flor, desafio. O que você tá fazendo, Vita? Tu quer uma bergamota? Ai, Vita! Tu tá nos prejudicando, Vita. A gente não tá conseguindo gravar, porque a gente só quer te gravar, meu Deus do céu. Mas vamos lá, né? Vamos voltar pro conteúdo. Fica aí com a Vita de lá. Ela tá aparecendo? Tá. Ninguém vai nem prestar atenção no que eu tô falando. Aqui onde eu tô tá o quarto deles. Meu Deus! Ai, Meu Deus!